Fala aí, pessoalzinho do On Your Cast, como que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Guilherme Careta e estamos em mais um On Your Cast curtas, é isso mesmo. Hoje trazemos mais um curta especial, mas olha, esse é especial mesmo, muito especial. Primeiramente, quero agradecer todo mundo que está acompanhando aí o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, o Spotify, todas as plataformas. A gente fica muito contente de ver que vocês estão acompanhando, porque a gente faz tudo muito de coração. Eu e o Sérgio aqui, a gente tá tentando melhorar sempre, a gente tá tentando aí trazer sempre mais conteúdos para vocês, então é com muita alegria que eu venho aqui agradecer cada um de vocês por qualquer feedback, qualquer comentário, qualquer curtida. Isso ajuda demais, demais mesmo. E olha, o curta de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu quero falar para quem tem a minha idade, eu tenho 28 anos. Para quem tem a minha idade, com certeza pegou a época de, assim, maior ascensão dos videogames, né? Que era o PlayStation 1, essa coisa toda. E quem não conhece a saga Resident Evil? Acho que a maioria conhece, né? Independente se você gostava de videogame ou não gostava, a maioria já ouviu falar dessa saga que traz todos aqueles zumbis, aquela coisa na cidade de Raccoon City. Enfim, a maioria já conhece, né? E eu sou muito fã dessa saga. Eu sou muito fã, gosto bastante, joguei a maioria dos jogos, sou um super fã de videogame também. Eu, meus amigos, meu irmão, todo mundo conhece e gosta muito dessa saga. Aí no ano passado a gente começou assim a ver que tava para lançar um filme novo do Resident Evil. E começaram a sair as imagens conceituais e por aí vai, cenários e tal. E todo mundo ficou bem animado, né? Porque tava bem fiel aos jogos. A gente queria algo mais fiel a essa questão da fidelidade aos jogos, ao material do jogo. Porque já tiveram filmes do Resident Evil, e não que sejam só filmes ruins, mas em algum momento eles se distanciam dos jogos e coisa parecida. Bom, e vendo todo esse lançamento, principalmente esse ano, né? O lançamento foi esse ano. Eu e meu irmão a gente parou e pensou: vamos assistir? Lançou aqui na Netflix. Não estava com expectativa, mas olha, o filme é assim assustador, de tão ruim. É algo assim que beira o tenebroso. É, é, é algo difícil de entender qual era o resultado final esperado pelo diretor que não fosse algo ruim. Às vezes eu fico pensando, será que é uma imposição de produtora? Porque não é possível que a pessoa que está dirigindo o filme, ela assiste o corte final e ela fala: olha, ficou legal, o público vai gostar. Porque é um pouco difícil. E se você gostou do filme, ótimo, pelo menos alguém gostou do filme. Porque olha, o filme ele não conta história alguma. Ele quer que você, ele presume que você que está assistindo o filme conhece toda a história do jogo e ele quer resumir os dois primeiros jogos em um filme de 1h40, juntando uma parte e outra. Ele não conta história alguma, como eu já disse. Ele demora mais de 1 hora para aparecer, começar assim, um pouco de ação, um pouco de zumbis e não sei o que. É 1 hora apresentando personagens que são da saga dos jogos e algumas caracterizações até são bem feitas, mas personagens que você, diferente dos jogos, acaba não pegando empatia nenhuma. São personagens descartáveis. Para quem conhece a saga, um dos personagens mais fortes do jogo é o Leon S. Kennedy.
E ele aparece no filme como um policial novato, o que condiz até com o início da saga dos jogos. Só que ele foi feito para ser um alívio cômico. E não tem absolutamente nada a ver com o personagem. E não tem problema não ter a ver com o personagem original. Mas ele não funciona de jeito nenhum. As piadas são todas mal colocadas. Ele é uma figura alheia ao filme. Parece que não era pra ter e colocaram assim só pra falar, pô, a gente vai arrancar pelo menos umas risadas e cenas assim que beiram o inacreditável mesmo. Em certos momentos eu olhava pro meu irmão e falava, não é possível que a gente tá. Não é possível que aconteceu isso. É algo assim surreal. E eu tento não ser tão crítico com os filmes, principalmente com filmes de jogos, e com essa coisa de não necessita sempre é, ter aquela fidelidade com o material original. No nosso último episódio aqui do OnYourCast sobre o Iluminado, eu deixei bem claro isso, que o filme do Iluminado e o livro são distintos em muitas partes, mas tudo bem, porque é a visão do diretor sobre aquela obra. É uma visão que pode ser alterada e não tem problema. E não teria problema você contar uma história completamente assim, fora, digamos assim, do mundo dos jogos, contanto que fosse pelo menos uma história, fosse algo bom. O filme traz de positivo apenas alguns cenários e poucas caracterizações. Você bate o olho assim em um personagem ou outro e você fala, olha que legal, a roupa é a mesma usada nos jogos. Olha que bacana, sei lá, esse personagem tem uma relação com outro personagem, igualzinho aos jogos, beleza. Mas é só. E você bate o olho em uns cenários também, você olha e fala, olha só, isso aqui apareceu no jogo, ou olha que bacana. Mas é isso, e acabou. Eles focam muito em um cenário para chamar a pessoa que conhece os jogos e fala, olha que bacana, reproduzimos isso aqui. Aí, tá aí. Esse é o resultado para você que queria. Só que é isso, acabou. A história não tem um desenvolvimento. É uma história meio sem pé nem cabeça, as coisas vão acontecendo assim, um pouco do nada, e você não se amarra em nenhuma vez ao que está acontecendo, ou com nenhum personagem, é tudo um pouco meio jogado assim, ó, toma aí. E a cereja do bolo é o final, que eu não vou contar aqui por respeito a quem ainda não assistiu, mas eu deveria contar porque eu pouparia o pessoal de assistir isso. Eles deixam espaço ainda, além de tudo, para uma continuação, apresentando novos personagens da saga dos jogos e do nada, também assim, sem relação nenhuma, um negócio um pouco do nada, assim, entendeu? Então, quando você quer mudar alguma caracterização ou outra de um personagem original, isso não tem problema nenhum. Quando você quer mudar a história de algo original, também não tem problema nenhum. Mas o que eles fizeram aqui foi uma obra que resultou em um nada. Porque, olha, veja bem, as pessoas discutem demais se é necessário manter, por exemplo, existe o Chris Redfield. O Chris Redfield do jogo e do filme são parecidíssimos. Mas isso não salva filme nenhum, entendeu? Eu preferia que o Chris não tivesse nada a ver com o material original, mas que a história do filme foi boa. Fosse boa, no caso. Então, é algo assim inacreditável. O CGI utilizado no filme às vezes beira o amador, também é algo que parece que você vê em vídeos de brincadeira, assim, de você estar vendo algum vídeo no YouTube feito por fãs ou algo do gênero e
às vezes uma recreação ou alguma coisa, uma brincadeira, e acaba sendo utilizado um CGI, óbvio, amador, mas é difícil de entender porque ele alterna. Em momentos até o CGI é ok, mas tem momentos que parece que você está assistindo o início do CGI em 1900 e sei lá, 80 e tantos. É, que hoje pra gente é algo escrachado porque é antigo. Só que para você colocar um ênfase tão grande em uma cena repleta de CGI, você tem que ter a consciência de que pelo menos o material tá um pouco condizente com o ano que a gente tá, que é de 2022. Ou seja, mesmo que seja uma produção de baixo orçamento, você acaba não dando ênfase aos efeitos especiais, porque o seu orçamento foi reduzido. E é exatamente o contrário, às vezes, que acontece aqui em Resident Evil Welcome to Raccoon City. O filme, pra mim, ele só não é tenebroso 100% porque você, ainda que nem eu disse, você remete em alguns momentos, olha que bacana, esse cenário tinha no jogo. Poxa, que legal, eles visitaram a casa de um personagem que tinha no jogo, uma mansão. Olha, que legal. Mas é isso. Pra você que nunca jogou o nenhum jogo da saga Resident Evil ou apenas jogou o primeiro lá quando você era criança e não lembra mais de nada, nem isso vai servir porque você não vai sentir nenhum apego nem nostálgico sobre o filme. Você apenas vai ver o filme e vai falar: "Nossa, ainda mais sendo um tema completamente batido, porque zumbis no cinema é uma temática já meio batida. Nós tivemos aí Madrugada dos Mortos, nós tivemos Walking Dead, nós tivemos assim diversas obras, tanto no cinema quanto na TV, que trataram sobre o assunto. Então, para você fazer algo de uma saga já consolidada, de um tema que já é um pouquinho batido, você tem que trazer um diferencial. Só que nesse caso foi um diferencial negativo. E é basicamente isso. A nota, basicamente pra mim, se eu fosse dar uma nota, seria... Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nem pensei na nota, mas algo em torno de 3 de 10. O resultado ficou assim muito fraco pra mim. Eu já não estava com expectativas, mas foi muito aquém assim do que eu estava esperando. E é uma pena, porque a gente torce para que tenham coisas boas. A gente torce, eu sempre torço para que tenham novidades boas, sejam adaptações, sejam roteiros originais. A gente sempre torce para uma obra ser bacana. E infelizmente não foi o que aconteceu aqui com Resident Evil. Bom, eu sei que não é o que todo mundo esperava, mas esse é o curta de hoje. Eu senti a necessidade de fazer isso porque é um filme aí que pode chamar atenção pelo nome, pela saga, e não é dessa vez que a gente viu uma boa adaptação de jogos no audiovisual, digamos assim. Coisa que é difícil acontecer mesmo. Nós temos uma escassez muito grande de adaptações de jogos de qualidade nos cinemas, nas telas. Então, se vocês quiserem uma coisa bacana de Resident Evil, assista os primeiros filmes da saga eu esqueci o nome dela, da Mila. Ah, eu não vou lembrar, gente. Perdão, aqui a gente faz ao vivo. Mas se vocês quiserem, assistam os filmes dela, que eles acabam sendo melhores. O de 2002 acabam sendo melhores do que essa obra atual. E vamos torcer para que, se tiver uma continuação, que seja um pouco melhor, que seja mais assim proveitosa, e que nós tenhamos cada vez mais obras adaptadas de jogos aí para que possamos desfrutar sempre de uma mídia diferente. Beleza? Esse é o On Your Cast curtas de hoje, Resident Evil Welcome to Raccoon City.
não é bom, na minha visão, mas você pode achar bom. E se você achou bom o filme, eu quero muito que você dê sua opinião no nosso post, comente bastante e fale pra gente. E aí, o que esperar de uma continuação de Welcome to Raccoon City? Será que vai ser algo melhor? Será que os personagens vão ser ter um desenvolvimento um pouco melhor? Será mesmo que apenas a fidelidade de alguns pontos faz o filme já ser bom? Por se apegar 100% em nostalgia? Eu creio que não. E vocês? Um abraço, galera. Tudo de bom e tchau!